Mais uma análise do contratado aqui no Canto Rubro-Negro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E claro, toque no gostei já, obviamente, antes do vídeo começar, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E também toque no inscrever-se para que a gente bata 50 mil inscritos. O Canto tá muito próximo de bater essa meta e a gente conta muito com vocês. É bom lembrar que aqui é análise das características do goleiro Muriel, que está chegando no Vitória. O vídeo será apresentado por nosso Paulo Analista, vocês já sabem, mas eu não posso deixar de lembrar que você pode apostar na aposta real. Claro, apenas maiores de 18 anos e aposte de forma recreativa. Use o cupom BROCA100 no seu primeiro depósito e tenha 100% de bônus. Você pode apostar a partir de R$1 e sacar via Pix sem nenhuma taxa. Aposta real, quem broca joga. O Canto Rubro-Negro também é contra a pirataria. Acesse nofake.com.br/scvitória e denuncie, coloque o link, coloque seus dados e aí você já vai estar concorrendo a experiências exclusivas no Barradão, camisa oficial e muito mais. O certo pelo certo, a gente aqui é contra a pirataria. Falando em camisa, você pode participar de um dos sorteios que a gente faz aqui, especialmente em 2024 para membros, tá? Das camisas da Volt, que é patrocinadora aqui do Canto. Acesse a loja solnego.com.br ou então vá lá na loja do Shopping da Bahia, no Salvador Shopping, no Parque Shopping ou no Paralelo e garanta a sua. E claro, agradecer também a Showcar, o dealer da família brasileira lá em Orlando. Você que está fora do Brasil, entre em contato com os números que estão aqui, garanta seu carro no precinho, apenas com passaporte, sem muita burocracia. Bom, vamos lá, vamos colocar agora aqui na tela a análise do goleiro Muriel com o nosso Paulo Analista. Salve, salve nação, Paulo Analista aqui na voz, trazendo pra vocês mais uma análise de um novo contratado. Dessa vez, depois de muito tempo, vamos analisar um goleiro. Já peço a sua calma, a sua tranquilidade com o goleiro, porque é uma posição muito específica, muito detalhada. Pra mim é mais difícil de analisar, tanto que toda vez que eu vou analisar eu estudo de novo. Eu passo horas voltando a estudar a matéria de goleiro pra poder trazer o melhor conteúdo possível pra vocês. Mas antes de começar, calma aí, eu só vou começar esse vídeo quando você deixar o dedo nesse like e se inscrever no canal. Pronto? Agora manda pra todo mundo e vamos lá pra análise de Muriel. Começando por uma das características, pra quem não sabe, assistir 7 jogos dele lá no campeonato do Chipre, na Europa. Primeira coisa que a gente vai observar dele aqui nas defesas, né? Eu começo pelas defesas porque é o que todo mundo gosta logo de saber de goleiros, né? Primeiro ponto, ele tem um deslocamento para se posicionar interessante, né? Um goleiro que consegue se posicionar muito bem. Quando a bola tá vindo no ângulo que ele tem que fechar a primeira trave, ele vem e fecha a primeira trave. A segunda trave, ele faz o mesmo. É um goleiro que tem uma movimentação para fechar o espaço, como você tá vendo, com saltos laterais, deslocamento lateral para fechar o ângulo e aí com isso ele fazer a defesa. Observe que a maioria das defesas tem rebote. Guarda essa informação que lá na frente vai ser importante pra gente falar de outras coisas também sobre ele. Mas uma das características dele que mais me chamou a atenção no futebol do Chipre foi justamente essa capacidade que ele tem de movimentação lateral, vertical e em alguns momentos dorsal, que a gente fala que é a movimentação para trás, justamente para gerar o fechamento de um ângulo e com isso conseguir ter uma capacidade maior de fazer defesas, seja defesas em queda lateral ou defesas realmente verticais de espalmar para frente. Aqui a gente vai ver agora uma reação rápida dele, como eu disse, é um posicionamento que ele tem muito bom, ele consegue ali se movimentar, gerar novamente ali, né, um posicionamento para conseguir fazer essa defesa. Outro ponto que a gente vê também, ele é um goleiro que consegue baixar muito bem o centro da gravidade, que é uma característica basicamente que o goleiro tem que ter, de flexionar bem os joelhos para ter uma reação de salto ou lateral ou aéreo bom. Então o goleiro precisa ter, né, essa capacidade boa de se movimentar e saber sempre ficar no que a gente chama de sinal de expectativa. Basicamente é ele ficar em uma reação, ou melhor, em um posicionamento para melhorar a sua reação numa saída. Então foram essas as características que a gente viu do goleiro Muriel nesse primeiro momento. O outro ponto que a gente vai observar também de goleiro que me chamou a atenção no futebol dele, a gente já vai observar, que é esse sinal de expectativa um pouco mais destrinchado e as entradas frontais e horizontais, que também é outro ponto interessante para a posição de goleiro que não pode de forma nenhuma passar despercebido. Aqui a gente vai começar a observar, né, o Muriel com esse sinal de expectativa, né, joelhos sempre semi-flexionados ou flexionados para gerar uma reação rápida, e a gente vai ver que a longa e média distância ele tem uma entrada frontal e horizontal boa. O que seria entrada, para trazer um termo mais informal para vocês entenderem, é o famoso encaixe.
né? Então, a longa e média distância, a gente tá vendo aí várias situações no campeonato do Chipre. Eu não vou me arriscar aqui falar o nome do time que ele jogava, por motivos óbvios, mas é um goleiro que tem essa entrada, tem esse encaixe, tanto frontal como horizontal, a média e longa distância. Bom, outro início que a gente já tá observando aqui também é que ele faz isso conseguindo ali controlar a profundidade, conseguindo ali saltar, né, pra fazer essa entrada. Outra vez agora, finalização a longa distância, ele uma movimentação impecável, conseguindo ali baixar o centro da gravidade, fazer essa entrada, gerar esse encaixe, tanto frontal como agora também a gente está vendo o horizontal, que é o mesmo indicador de desempenho, a mesma característica, só que para os lados, né? E isso é algo que a gente está vendo nele também aqui. Ele observa nessa jogada como ele fecha bem o ângulo, que é algo que ele tem bem no seu futebol, cai para fazer a entrada lateral, acaba ali saindo um pouco seu domínio, mas ele depois consegue se recuperar. Outra vez a gente está vendo uma finalização fraca e ele consegue fazer esse encaixe lateral e conseguindo assim não gerar, né, essa situação de segunda bola, quando geralmente é em média e longa distância. Eu tô repetindo isso porque quando eu for trazer os pontos negativos dele, vocês vão entender porque eu tô repetindo tanto isso. E como eu disse, o controle da profundidade, que também é um indicador de desempenho muito importante pro goleiro, é a capacidade de conseguir sair, de conseguir saltar para gerir esse espaço e gerar essas coberturas curtas e longas. Vocês vão se lembrar de um Bavida ano passado que a gente toma um gol com o Kaique, onde Dalton acaba oscilando um pouco em sair e retornar e tal. Então é basicamente esse indicador que a gente traz aqui. Quem tem muito isso também no seu futebol é o goleiro Felipe Alves, né, que estava no São Paulo, que está saindo agora, tem essa capacidade de controlar a profundidade. E Muriel, em alguns cenários de jogo, ele também consegue ajudar nesses aspectos. Então, em forma de defesa, já que todo mundo gosta de saber mais do goleiro, ele tem essa capacidade de se movimentar para fechar o ângulo e gerar sua defesa em queda lateral ou aéreo, e também esses encaixes em sinal de expectativa, tanto frontal como horizontal em longa distância. Agora vamos para o goleiro Muriel com a bola. E antes de começar a falar, eu quero pedir a sua calma, porque eu sei que vai surgir um na década de 80 vai falar: goleiro só tem que saber agarrar, goleiro não importa com a bola, saber se ele sabe defender. Não, gente, hoje o futebol mudou muito, sabe? O Fluminense realmente é um goleiro que tem a capacidade muito grande com os pés. Ederson no Manchester City também é um goleiro com capacidade nos pés muito grande. O próprio goleiro do lado de lá também é um goleiro que sai bem com os pés. E hoje isso é de suma importância pro futebol. Hoje o goleiro precisa ter uma mínima noção com os pés. Óbvio que não precisa ser um construtor, mas é importante. Sabe o que é importante ter? Porque o seu goleiro na Série B teve 2 assistências. Então é importante um goleiro saber sair com os pés. E é algo que o Muriel também tem no seu futebol. Ele é um jogador que é constantemente acionado lá no time do Chipre. Ele realmente tinha uma participação muito grande. A gente vai ver até que tinha uma dinâmica do time deles na saída de bola que era a seguinte: 2 zagueiros dentro da área, no tiro de meta, e quem fazia sair de tiro de meta não era o goleiro, era o zagueiro. O zagueiro tocava pra ele e ele começava a construir o time. Então mostra que ele realmente tem essa participação, jogando a um toque, como a gente tá vendo, pra evitar a pressão, fazendo esse espaço de primeira. E pra vocês terem uma ideia, ele teve ali um índice, se eu não me engano, de 35 a 37 toques na bola por jogo. O mesmo índice que Fábio no Fluminense, em um jogo onde ele participa muito da saída de bola, ele tem. Então mostra realmente que ele é um goleiro que tem ali uma construção de jogo boa. Agora já tá observando ele oferecendo linha de passe para os zagueiros e fazendo essa bola longa, o lançamento, né? Outra coisa que também ele tem, né, bom no seu futebol, uma característica que eu vi em praticamente todos os jogos dele lá no futebol europeu, é essa bola longa dele. Seja para buscar referência lá na frente para ganhar a primeira bola, coisa que Arcanjo fazia direto com o Léo Gamalho. Era até uma dinâmica quando o time era pressionado, Arcanjo quebrava a bola para Léo Gamalho no entre linhas para ele ganhar essa primeira bola e a gente conseguir chegar no ataque com mais velocidade. E é algo que ele também tem, né, como características, fazer agora a dinâmica que eu falei. Os 2 zagueiros dentro da área, quem cobra o tiro de meta não é ele recebe o passe do zagueiro e aí ele vem para a construção, ou acelerando a bola nos lados e oferecendo linha de passe, ou buscando essa bola longa tanto no corredor lateral como também para o meio de campo, buscando ali a referência. Então é um goleiro, né, que com os pés ajuda muito, né, um jogador que arma muitas jogadas, como a gente tá vendo esse passe em profundidade dele, muito interessante no entre linhas, porque é um goleiro que tem esse teor nele, é um goleiro que conversa muito, um jogador que agrega muito, ele arma realmente o time quando precisa fazer essa saída de bola, ele é muito comunicativo nos jogos que eu vi, ele tá sempre ali orientando, porque ele participa efetivamente da saída de bola do time. Tinha até jogos que faziam a saída de 3 com ele fazendo nessa movimentação, assim como era o Felipe Alves,
Alves no Fortaleza com o Rogério Ceni, por exemplo. Assim como, né, o Marcos Felipe também faz essa movimentação em alguns cenários e ele também faz isso. E agora a gente vai observar a reposição de bola dele, que também é uma reposição boa, algo que pra mim Lucas Arcanjo é excepcional na maioria das vezes que ele busca fazer isso. Não à toa que foram 2 assistências na Série B com reposição de bola, é algo que Muriel também apresentou em seu futebol. Tá, galera? E antes de eu trazer os pontos negativos, de dar minha opinião se eu estaria ou não estaria, vou pedir pra você espalhar pra todo mundo esse vídeo, pra que todos possam conhecer não os melhores momentos, mas sim uma análise detalhada do nosso goleiro Muriel, tá? Então deixa o seu like aqui também, vamos bater a meta de chegar a 50 mil, não sei se quando sair a gente já bateu, mas se Deus quiser a gente vai galgar cada vez mais inscritos nessa nova temporada. Vamos do que eu não gostei do goleiro Muriel. Lembra lá atrás que eu tava na minha análise toda hora enfatizando que ele tem uma entrada frontal boa a média e longa distância? Bom, eu tava falando isso porque eu observei que em finalizações a curta distância, ele apresenta um pouquinho de dificuldade de conseguir encaixar essa bola. É claro que também as finalizações em curta distância geralmente requer mais rebote, por ser, né, ali, muitas das vezes a queima-roupa e tal, uma distância muito curta. Mas tem finalizações que dá pra ele encaixar e ele realmente acaba spamando muito essa bola. E em até situações de reflexo, ele não consegue direcionar tão bem assim a defesa, que também é um indicador de desempenho interessante pro goleiro. O goleiro, sempre que ele vai fazer uma defesa, tem algo que muitos treinadores, preparadores de goleiro falam, que é direcionar a defesa para uma zona morta. Ou seja, fazer essa espalmada, esse rebote, para uma região do campo que não tenha tantos opositores para poder fazer essa segunda finalização. E ele tem um pouquinho de dificuldade, muita defesa dele é no susto, e ele acaba que direciona essa defesa para frente ou para o lado, e ele acaba, né, muitas das vezes cedendo a bola no pé do adversário, sem conseguir direcionar tão bem. Foi assim que, dos 8 jogos que eu assisti, a maioria dos gols que ele sofreu foi realmente cedendo esse rebote, não conseguindo direcionar tão bem. E o segundo ponto foi que a saída do gol dele em jogadas aéreas, em faltas laterais ou em escanteios não é tão boa assim, ele oscila muito. Eu diria que é até mais mediana, tanto sim que eu não coloquei nenhum lance dele no jogo aéreo porque eu não vi que era uma característica tão visível dele. Tem muitos momentos que ele sai e acaba fazendo aquela saída precipitada e tem que voltar, aí já perdeu o posicionamento e o jogador consegue cabecear. Tem momentos que ele sai pra tentar ir no soco, né, direcionar o soco e a bola acaba passando por ele porque ele perde o tempo de bola. E tem outros realmente que ele consegue sair para fazer o encaixe quando ele tá melhor posicionado. Mas como foi algo bem mediano, eu não consigo trazer como pontos positivos e é algo que eu tenho que alertar pra gente ficar ligado. É uma contratação que eu não vejo com bons olhos assim, né? Eu esperava um goleiro que seria talvez uma sombra de Arcanjo. E hoje eu vejo que se Arcanjo agarrar o que agarrou na Série B, ele é titular absoluto. Eu não vejo o Muriel hoje chegando colocando uma sombra. Mas para compor, como é um goleiro que, se Arcanjo fazer o ano que ele fez no ano passado, o Muriel deve jogar 3, 4 jogos na temporada, talvez por suspensão e tal, enfim. Então é um goleiro que não deve ter muita minutagem, até porque deve chegar um outro goleiro, que Finterman deve ser para 4º goleiro, e também Arcanjo vem de um ano muito bom, então é um goleiro que é um líder, então para compor ele pode até ajudar, mas eu, Paulo Roberto, se eu pudesse trazer um goleiro experiente que teve um ano melhor, que até acabei não falando nisso, o Muriel oscilou muito em titular e reserva lá no campeonato do Chipre, e eu optaria em trazer outro. Então é isso, galera, essa é a minha opinião sobre o goleiro Muriel. E se você chegou até aqui, comenta aí que Muriel vai ser um dos melhores goleiros da Série A para mandar energia positiva. Tamo junto, galera, até a próxima, valeu!